Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio sobre série de empreendedorismo. Eu sou a Gabi, fundadora da Gabi Hair, e resolvemos criar esse GabiCast para trazer histórias extraordinárias, assim como a minha. Pessoas que saíram do zero e hoje estão voando. E como primeira convidada, eu escolhi uma pessoa muito especial, a nossa querida Juliana Marinho. Oi, gente. Oi, Gabi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e reconhecimento de poder falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Sim, a Juliana Marinho, gente, que ela é especialista em micropigmentação. Hoje vocês vão estar tendo a oportunidade de conhecer ela melhor, não só na parte profissional, mas também pessoal, né, Ju? Verdade, porque tem a Ju fora do estúdio e tem a Ju de dentro do estúdio. Sim. Então, Ju, antes da gente falar de trabalho, me conta assim melhor de onde você é e como que foi a sua infância. Então, eu fui nascida e criada em Cordovil, na comunidade Cidade Alta. Fomos, né, na verdade. Lá eu tive uma infância humilde, porém, nada que me faltasse o básico. Tive estudos, educação, só não tive acesso a luxos, a marcas, que muita gente, né, fora da comunidade tem acesso. Mas com esse aprendizado, com essa vivência lá onde eu nasci e cresci, me fez valorizar cada conquista até aqui. Então, Ju, é assim mesmo, né? Cidade Alta, eu sei, fui criada lá também, saí de lá com 12 anos de idade. E, assim, hoje a gente sabe o quanto que tá perigoso, mas eu reconheço e confesso que eu amava morar lá, porque era muito bom. Era muito bom. A gente pôde fazer amizades ali verdadeiras que eu acredito que carrega até hoje, né? Verdade. E mesmo sendo uma comunidade, hoje a gente pode ver que muitas pessoas saíram de lá com futuros assim brilhante. Pude conhecer diversas pessoas que saíram de lá com um futuro brilhante. Porque na verdade você morar na favela não quer dizer que você não vai ter sucesso, né? Sim. Se você tem uma criação ali, mesmo que humilde, estudo, educação, a gente consegue subir na vida, né? Inclusive eu tenho você como minha inspiração, que veio de lá e hoje em dia obteve sucesso. Eu sigo nessa mesma linha, não desistir, persistir, continuar trabalhando, para assim como você, outras pessoas me terem como inspiração, independente de onde a gente veio, né? Sim, porque o que eu posso ver muito, assim, as pessoas às vezes têm um certo preconceito, mas também não vamos, como é que eu vou te dizer, endeusar a comunidade, porque a gente também sabe que, infelizmente, algumas pessoas não têm nem o contato, não têm nem acesso, não sabem nem o que tem como é que eu vou te dizer a palavra, assim, influências de fora. Não tem uma influência de fora, alguma coisa assim para poder... Assim, a pessoa, as crianças às vezes não têm uma inspiração, entendeu? De fora dali, acaba vivendo naquele mundo. E hoje, por a gente trabalhar assim no mercado da beleza, a beleza faz com que a gente conheça o mundo fora. Exatamente. Porque a gente acaba trabalhando com todo o tipo de público, né? Com todos os tipos de mulheres, independente de classe social. E, assim, aproveitar que a gente está nesse gancho da nossa vivência ali na comunidade, como que foi se despertar para você da parte da área da beleza? Como você iniciou? Olha, na verdade, eu sempre gostei muito de maquiagem, de me maquiar, saía, então queria estar sempre muito bem arrumada. E eu, conversando com a minha comadre, nós decidimos, vamos fazer um curso de maquiagem. O objetivo era automaquiagem, só que naquela época a gente não conhecia. Eu acabei me inscrevendo no curso de maquiagem profissional no Senac, enquanto ela desistiu. E a partir daí, eu comecei a fazer posts nas redes sociais e as clientes foram se interessando, né? E graças a Deus fluiu tudo muito naturalmente. Eu comecei a fazer as maquiagens independente do meu trabalho como CLT. Então foi Deus que me apresentou essa área da beleza, né? Foi de fato muito sem querer. E aí eu fui me apaixonando no caminho. Eu me lembro que eu não conhecia você assim de pessoalmente, mas eu conhecia das pessoas, eu ouvi falar assim, a Ju Marinho, maquiadora. Ah, você conhece não? A Ju Marinho, maquiadora. Eu falava, cara, e a gente não tem tanta diferença de idade, mas mesmo assim eu não conhecia assim pessoalmente. E muitas pessoas já falavam na época de maquiagem
já, o seu nome já soprava bem ali, entendeu? Já soava bastante ali. Quando eu na fiz parte da maquiagem. esse curso, de fato, não tinha ninguém ali na comunidade que fazia só maquiagem. Porque uns tempos atrás, como eu já trabalho há mais de 10 anos na área da beleza, eram salões que ofereciam todos os tipos de serviço. Você chegava lá, você fazia cabelo, você fazia maquiagem, você fazia sobrancelha. Então, na época que eu engatei aí na maquiagem, não tinha, tipo, a maquiadora. E aí eu acredito que tenha sido aí o diferencial, né? Porque eu comecei a oferecer somente a maquiagem. Então, foi o que você disse, a Juliana Marinho, a maquiadora. Sim, sim, eu conheci assim, né? A Juliana Marinho, a maquiadora. Todo mundo falava mais na parte de maquiagem. E logo após a maquiagem, né? Eu que gostaria também que você pudesse falar um pouco como que foi esse gancho para você ir para a área da micropigmentação. Na área da maquiagem, você conseguia se manter ou você achou assim, vamos dizer assim, você iniciou na área da maquiagem, você conciliava a maquiagem a outro trabalho ou você vivia só da maquiagem? Como era? Então, eu me inscrevi no curso, como eu já disse, diante das divulgações, na época era Facebook. Eu postava as aulas, hoje foi aula de noiva, hoje foi aula de carnaval, hoje foi Sempre aula blogueiríssima, madura. né? Eu tava lá no Facebook, hoje foi aula de noiva. E aí aparecia, olha Ju, eu vou me casar tal data, você pode me maquiar? Eu falava, gente, calma, eu tô fazendo um curso. Só que, por trás aí do curso, eu trabalhava como CLT, com carteira assinada. Eu comecei a trabalhar com meus 17 anos. E aí, trabalhei como recepcionista de um curso. Trabalhei por 5 anos. Eu lembro que eu pedi, pelo amor de Deus, para o gerente me aceitar porque eu era menor de idade, mas queria muito trabalhar. Eu queria ter meu dinheiro, como eu já disse. Eu tive uma infância, assim, humilde, sem faltar o básico, porém não tinha acesso às coisas que, por exemplo, mulheres sempre querem. Maquiagem, fazer um cabelo. Eu não tinha, assim, tanta condição. Então, eu queria trabalhar. E aí eu lembro que foi minha mãe lá, por favor, deixa ela trabalhar. E aí o gerente aceitou. Então eu trabalhei por 5 anos como secretária em um curso. E depois desses 5 anos eu fui trabalhar como secretária também, mas era em uma representação de comida, de marcas, enfim. Eu assessorava o meu chefe. Só que aí, nesse segundo trabalho, como CLT também de carteira assinada, foi quando eu me inscrevi para esse curso. E aí eu consegui conciliar. Eu trabalhava em horário comercial, de 8 às 18, e a partir das 18, quando tinha cliente de maquiagem, eu fazia, e aos finais de semana eu também trabalhava, aos sábados e domingos, que normalmente acontecem os eventos. E me deu um gatilho em uma dessas clientes que eu precisava corrigir sempre as sobrancelhas. As sobrancelhas, gente, naquela época, olha, eu vou falar para vocês, eram uó. E aí, na maquiagem, eu corrigi a sobrancelha. Até que, 2 anos depois que eu fiz o curso de maquiagem, eu tive um estalo. Eu falei, vou fazer sobrancelha. Foi assim. Eu, dentro de casa, falei, vou fazer sobrancelha. Eu corrijo a sobrancelha das clientes. E aí, eu, como uma boa autodidata, fui lá e comecei a fazer sobrancelhas. Aí você iniciou na parte de sobrancelha, aí você se inscreveu em um curso, certo? Isso, comecei pelo básico, design com rena, como eu já disse, autodidata, eu fui aprendendo e pegando prática nas clientes mesmo, durante os atendimentos. Mais uma vez fiz o post no Facebook, estou fazendo sobrancelha. Ponto. O pessoal já confiava, né, na maquiagem, então... Na realidade, a gente já pode ver que a divulgação é tudo, né? Divulgação, Exatamente. botar a cara ali, mostrar, isso daí... E isso a gente está falando de 10 anos atrás. Sim, falando de Facebook. De Facebook. Agora intensificou. Verdade. Aí você iniciou fazendo o seu curso, né, de maquiagem, de sobrancelha, design de sobrancelha, e você conciliou a maquiagem ao design. E nesse primeiro momento, você já achou conveniente de largar o seu emprego fixo? Você já sonhava em empreender nisso? Ou como que foi? Não. Na verdade, a paixão veio no caminho. Sim. Eu comecei a maquiar, decidi fazer a sobrancelha em 2015, fiz bastantes clientes, captei bastantes clientes de sobrancelha e maquiagem. E aí, o tempo que eu trabalhava como CLT, que era de 8 às 18 horário comercial, eu percebi que se eu tivesse esse tempo livre, eu conseguiria
ter muito mais lucro, né, muito mais retorno do que só o tempo à noite que eu trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com sobrancelhas também na parte da noite. Então me sobrava só a parte da noite e os finais de semana. Então eu pensei, se com esse tempo eu estou conseguindo um retorno legal, inclusive de conquistar coisas que eu não conquistava com o dinheiro que eu recebia como CLT, por que eu não largo e vou ter todo o tempo do mundo para poder, né, ter esse retorno maior? E foi aí que veio o estalo, e graças a Deus deu tudo certo. E não é mole não, né? Porque, assim, você empreender não é fácil. Além de você ter o curso, você tem que ter coragem, atitude, que é o que você teve, de ficar divulgando, não ter medo, não temer, né? Botar Deus na frente e ir com tudo. Exatamente. Porque, como você mesma disse, muitas clientes vieram até como modelo. E serviam de aprendizado. Nem sabiam, tá? Desculpa, pessoal. Servindo de aprendizado ali para você. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena que hoje Juliana tá aí dando aulas que eu digo literalmente, porque ela ministra cursos na área de micropigmentação. Então, para vocês verem como é importante dar o primeiro passo. Sim, e sem medo. Eu lembro que eu falei com o meu patrão. Eu primeiro pedi desculpa porque eu chegava atrasada todos os dias, porque eu saía do trabalho, fazia sobrancelha até meia-noite. E aí eu chegava atrasada no outro dia, comecei pedindo desculpa e falando que eu não queria mais trabalhar, né, como CLT, que eu queria empreender. E eu lembro dele olhar para mim e falar: "Você tem certeza?" Eu respondi: "Eu tenho certeza." Ele: "Olha, depois não vai dar para voltar, hein?" Nossa. Aí eu falei: "Não, tá tudo certo. Eu só precisava que vocês me mandassem para ganhar nossos direitos, né? Como dali já é um investimento." Exatamente, seguro-desemprego, a rescisão. E aí, graças a Deus, eles entenderam, me mandaram embora. E foi com esse dinheiro que eu fiz o meu primeiro investimento no meu estúdio lá na comunidade, ainda na Cidade Alta. Isso no ano de 2018. E você tinha quantos anos na época, você? Eu tô com 33, 10 anos atrás, tinha 21 anos. Então, bem jovem, né? Às vezes a pessoa poderia pegar esse dinheiro e já pensar, gastar. Não, você foi, sabe, empreendeu, pegou o seu dinheiro, comprou material e meteu as caras mesmo. Você teve apoio de mais alguém? Como que foi essa parte? Olha, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio de família, amigos, marido, e que fazem toda a diferença, né, nessa trajetória. Mas em questão de financeiro mesmo, foi o dinheiro todinho da minha rescisão, não vi R$1. Eu comprei tudo. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Falando aqui um pouco da questão familiar, conta um pouquinho pra gente, Ju, como que é a Juliana fora do estúdio, né? Porque eu sei que muitas pessoas te acompanham no estúdio, mas a maioria gosta da Juliana fora do estúdio também, porque é uma pessoa muito extrovertida, passa muita alegria. Na verdade, é a nossa blogueira que faz muita indicações boas, porque eu também pego muita indicação da Ju, entendeu? Então, conta pra gente um pouquinho como é fora do estúdio. Olha, Gabi, eu costumo dizer que eu tenho várias versões, né? A minha versão profissional ali no atendimento ao público é uma Ju bem focada, né? Eu gosto de me especializar, de procurar oferecer um bom atendimento para meus clientes. Quando é referente a assuntos profissionais, de fato, eu mudo minha face. Mas a vida não é só trabalho e nem deve ser só trabalho, até por uma saúde mental, né? Por fora ali do estúdio, eu gosto de me divertir, ter meus momentos de lazer, com a minha família, com os meus amigos, tomar minha cervejinha. E assim, acaba que uma coisa complementa a outra, né? Além disso, hoje em dia eu sou mãe, meu bebê, vai ser sempre o meu bebê, mas já vai fazer 4 anos, gente. Como passa rápido. Em fevereiro ele já faz 4 anos. Passa muito rápido. Tenho agora a minha versão mãe aí, a parte maternidade, né? Então, assim, empreender já é difícil, mas para nós mulheres, acredito que seja um pouquinho mais desafiador, vamos dizer assim, né? Mas aí eu tento equilibrar aí, mas... Eu vejo sempre, o que eu acho muito interessante ali na Juliana, eu vejo sempre você ali, de fato, com a sua família, sempre dando maior apoio para sua mãe, sua irmã, sobrinha. Antes mesmo do Dom Vinho, eu sempre via você ali, o tempo todo ali, muito focada em não só crescer sozinha, mas também trazer para perto a sua família, poder oferecer a eles
o que eles não puderam oferecer para você e hoje você pode desfrutar e também dar a eles, né? Tá ali sempre trazendo para perto de você. E eu vejo também o seu carinho muito com qual o nome dela, da sua sobrinha? Tainá. Ai, gente, foi eu meu antes primeiro achava até que ela era sua amorzinho. filha, porque Todo você mundo vivia com ela e pensa. pensava que ela era sua filha. Porque quando ela nasceu, eu morava na casa da minha mãe ainda, então assim, ela cresceu junto comigo, né? Foi o primeiro contato, assim, direto, porque eu tenho meu outro sobrinho, hoje em dia ele é um rapaz maravilhoso, inteligentíssimo. Também inteligente, Nossa, mas... Só até um livro, né? Ele é poeta. Eu Foi vi. autor de um livro. Só que eu não cresci junto com ele. E aí, com a Tatá, ela acabou crescendo junto comigo, né? Ali na casa da minha mãe. E aí eu peguei um amor infinito por ela. Não que eu não tenha pelos outros, mas que ela cresceu juntinho comigo, até mesmo antes do meu filho, né? E todo mundo pensava que ela era minha filha. E hoje em dia eu tento dar todo o suporte também. Ai, é o amor da minha vida. Eu vejo. Ela é uma graça, ela é linda. E o Léo? Como que foi? Quando você começou a trabalhar como maquiadora, você já estava com ele? Já estava com ele. Eu tô com o Léo no total há 14 anos. Meu Deus, isso tudo? Ele com 18 anos, eu tô com 33. É por aí. Uns 14 anos. Inclusive, esse mês fazem 10 anos que nós voltamos. Teve aí o tempo de término. Normal. Mas ele sempre me apoiou em tudo. Inclusive, quando eu engravidei, eu achei que eu precisaria parar de trabalhar, até porque eu nunca tinha sido mãe, né, de fato ali. E aí a gente escuta muitas coisas, tem muitos relatos, porque tem mãe que deixa de trabalhar, tem mãe que continua trabalhando. A maternidade é um misto assim de funções. E aí eu, sem entender, achei que eu fosse precisar parar de trabalhar para dar atenção a ele, mas graças a Deus o Léo, ele é meu braço direito, esquerdo, como pai, ele é maravilhoso. E eu voltei a trabalhar com 54 dias do Donzinho de nascido. Mas aí aquilo, retirava leite, deixava na geladeira, conto com ele para me ajudar aí na criação e desde então tem dado tudo certo. Eu sou muito grata à escolha que eu fiz para o pai do meu filho, me ajuda bastante. Então valeu a pena reatar depois desse... Valeu, Valeu a pena, viu? O pai que eu escolhi. Brigadão, amor. Valeu super a pena. Sim. Então, ele sempre... Isso daí também é muito importante, porque o que a gente vê, às vezes, que a mulher é boa, poderia estar empreendendo, poderia estar voando, mas acaba retendo tudo isso por conta do esposo, às vezes, namorado, que não deixa a pessoa fluir, fica, não vai dar certo, não, melhor você se apegar mesmo ao CLT ali, que é aquela coisa certa... Não, então ele foi totalmente ao contrário, sempre te incentivando. Sempre, sempre. Na época, ele me levava muito assim aos locais, porque atendimento em domicílio, você é chamada assim para diversos locais, né? Então, assim, vira e mexe, quando ele podia, pegava a motinha, me levava, me buscava e fez toda a diferença para mim. Com certeza. E você falou que começou, primeiro você foi para uma salinha lá dentro da comunidade mesmo, da Cidade Alta, Era né? uma kitnet na época. Eu aluguei uma kitnet e aí reformei com a cara de um estúdio mesmo de beleza, de sobrancelha. E quando você sentiu a necessidade de sair dali, da Cidade Alta, para o seu primeiro estúdio, que foi ali em Brasília? Estou te fazendo essa pergunta porque muitas pessoas começam na comunidade e não saem de lá, se acomodam ali. Então, qual foi o que fez você sair dali da comunidade para você descer para ir para Brasília, né? Para ficar ali? Quando eu deixei de atender em domicílio para atender lá, eu lembro que eu fiquei muito receosa. Eu falava exatamente do jeito que eu vou te falar para os clientes. Eu falava, você vai lá? É porque não vai dar para vir mais na sua casa, eu aluguei um espacinho, você vai lá e todo mundo, claro, que é isso. Mas é aquele medo do novo. Sim. E aí lá eu fiquei durante 1 ano e meio. Só que captando essas clientes fora de comunidade, com a divulgação através das redes sociais, muitas acabavam não indo, muitas iam e muitas não iam. E aí eu despertei, tive um insight de que se elas não vêm aqui e dizem que vão em outro lugar, eu vou conseguir muito mais clientes fora da comunidade. E aí foi quando eu comecei a procurar um local que fosse acessível tanto para elas quanto para mim ainda. Não dá, é um passo de cada vez, um degrau de cada vez. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que quando vai para fora da comunidade é outro valor, é um outro investimento. Exatamente. É uma coisa diferente, é um passo, né? Um passo maior que você vai estar ali construindo.
optei por não me prender nas clientes ali daquele local e que tive uma visão assim mais além, que as da comunidade fica mais fácil elas irem para fora. Sim. Então, caso gostassem do meu trabalho, confiassem no meu trabalho, elas poderiam sair de lá para ir até a mim para eu oferecer o meu serviço da melhor maneira que eu oferecia tanto dentro quanto lá fora. Só que as clientes de fora tinham essa dificuldade. Algumas iam, só que outras não. Então, eu poderia juntar todas elas lá. E aí, com isso, os custos mais altos, com a captação dessas novas clientes, eu conseguiria, né, arcar com eles, e foi exatamente assim que aconteceu. E a micropigmentação deu início nesse estúdio novo, ali em Braz de Pina, ou lá na Cidade Alta você já estava fazendo? Já foi lá na Cidade Alta. Quando eu fiz o curso de micropigmentação eu fiz o curso, hein, gente? Eu ainda estava trabalhando. Eu juntei um dinheirinho, fiz o curso, e eu só pedi a demissão depois que eu fiz esse curso de micropigmentação. Esperto, para se garantir. Né? Consegui. E já lá na Cidade Alta eu já comecei a exercer a micropigmentação. Quando eu fui para Braz de Pina, eu já tinha muito mais experiências e realmente foi o boom assim, na minha profissão, foi em Braz de Pina. Sim, foi um reconhecimento maior, né? Você viu que você estava atingindo até mesmo fora ali da comunidade, que você tinha clientes ali nos bairros próximos, exatamente, né? Exatamente. E conta aqui pra gente agora, assim, qual foi a sua primeira conquista como empreendedora? Que você, assim, conquistou algo que você pensou assim, meu Deus, eu não conquistaria isso sendo CLT, assim. Olha, se eu falar, você não vai acreditar, mas eu não me esqueço disso. Eu, como CLT, eu tinha ali minhas comprinhas básicas, sempre ajudei dentro de casa. Minha mãe sempre me obrigou a ajudar dentro de casa. Hoje em dia eu vejo que, de fato, isso estava certa. Mas, enquanto eu trabalhava como CLT e aí tinha a renda das clientes de sobrancelha, foi sobrando, né, um dinheirinho. Eu lembro que eu fui ao shopping, olhei para a loja da Melissa, falei, vou comprar uma Melissa. Comprei a Melissa e eu nunca esqueço disso, porque assim, eu não tinha condição, gente. Não é brincadeira. Eu falo, nossa, que legal. Não é assim igual uma Havaiana, e na época bombava a Melissa. Melissa, o olho da cara. E aí eu lembro que eu fui ao shopping, comprei uma Melissa, parei, jantei, eu fiquei pensando. Falei, tem que ser por aí. Vale a pena. Vale a pena, não posso desistir. E ainda trabalhando como CLT, eu também conquistei uma motinha num leilão. Por quê? Cidade Alta, você sabe como é, morro, né, o tempo todo. Então, dependendo do deslocamento que eu fazia entre uma cliente e outra, eu andava muito. Eu já andei muito, gente. Era via Canela direto, do ponto final pro Capau. E aí eu consegui comprar num leilão, na época o Léo me ajudou, meu marido, por R$ 1.200 uma bis. Então, também, não desmereço minha bizinha. Não, tá? A bis era a bis na época, filha, ó. Com certeza, foi uma das conquistas que eu conseguia me deslocar muito mais rápido, consequentemente atender mais clientes. Mais clientes. Sempre focada em atender mais clientes. Isso que é o diferencial, porque também tem gente que inicia, mas aí faz ali 2, 3, tá bom pra mim por dia, descansa. Não, sempre focada em atingir mais clientes. Isso aí, para ter crescimento. Então, a sua primeira conquista ali que você sentiu, assim, dentro do empreendedorismo, foi a sandália, que você na verdade, a liberdade financeira, né? de você... eu comprar algo sem estar ali anotando. Será que vai dar? Será que não vai dar? Isso aqui não dá, melhor deixar para mês que vem. Não, nesse dia eu simplesmente terminei de trabalhar, fui no shopping, comprei e fiquei toda feliz. Aquela sensação, né, gostosa. Comprei o que eu queria, agora eu vou ali jantar, comer uma coisa que eu queira, né, do meu gosto. Foi realmente bem legal, não esqueço disso. Não, falando de conquista, né, eu também me lembro de uma... Como que pode, né, a gente hoje para pensar, para refletir, para lembrar das coisas do passado, e hoje coisas que para muita gente pode ser pouco, porque eu vejo os jovens de hoje em dia, tudo para eles acaba sendo ostentação. Né? Mas também teve já época que, assim, uma das coisas que eu conquistei era um tênis da Adidas. Aqueles tênis que tinha... Hoje a gente usa, né? Superstar, que tem as listras. As 3 listrinhas. As 3 listrinhas. Meu Deus do céu, eu era doida por aquele tênis rosa. E quando eu consegui também, foi para mim uma alegria. Porque eu não comecei na área, né?
Já no cabelo, a gente vendia, eu e meu esposo, a gente sempre trabalhou com venda, sempre foi muambeiro, vocês já conhecem um pouco da minha história, sempre fomos muambeiro e a gente sempre vendeu as coisas, vendia roupa, vendia perfume, tudo, já vendemos de tudo. E eu me lembro que uma das conquistas assim, que eu pude comprar, entrar no shopping, entrar lá na Adidas e comprar um tênis também foi algo assim para mim foi um momento muito especial. Você se sente assim, cara, tô comprando, sou adulta, Isso de aí. tipo isso, né? Consegui. Consegui, sou adulta, ó, tô comprando com meu dinheiro, Muito legal. com meu cartão de crédito. Pedi nada a ninguém, trabalhei. Sou adulta. E isso daí é muito bom. E o que eu vejo quando algumas meninas começam, né, nessa parte de empreender, que eu sempre incentivo, eu sempre falo, cara, vai, não desiste. Isso Como você estava falando, persistir é o melhor caminho. Porque vai haver dificuldade, não tem como você entrar nesse meio e não ter dificuldade. Você falar assim, ah, não, foi tudo mel, foi fácil, cheguei lá, já Nunca é. saí Se tá fácil, vendendo, tá já errado, tinha um monte né? de cliente. Nunca é assim. Sempre a gente tem os nossos perrengues chique. E aí, aproveitando, falando um pouquinho de perrengue chique, me conta aí. Fala para mim aí um perrengue chique que você vivenciou na sua trajetória quando você estava iniciando. Calma, pessoal. Lembra aí um. Perrengues. Ai, gente. Alguma cliente que talvez, alguma dificuldade que você encontrou em alguma cliente, digamos assim, a cliente pediu algo para você fazer e chegou ali, maior desafio, você já ficou tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, ou não vai dar certo. Ou alguma cliente que você fez o procedimento e tu achou que, tipo assim, arrasei a cliente. Tipo, Não, nunca aconteceu, graças a Deus. graças a Deus, Ah, Deus. porque micro é coisa séria. Nunca aconteceu. Tanto que eu tenho retorno até hoje, não. Então, perrengue chique, eu não diria que foi chique. Mas na época que eu trabalhava lá na comunidade, que eu aluguei a kitnet para poder adaptar o meu estúdio, não deixou de ser na comunidade. E Aham. comunidade a gente sabe, né, que tem operações policiais e quando acontecem, tem tiroteio. Meu Deus. Já imagina. Já imagino, já tô. Eu estava atendendo a cliente e essa cliente ela não era de lá, era uma das clientes que eu tinha captado de fora, né, com o meu trabalho e tudo mais, gente. Aí a foi- gente mete aquela, né? Fica tranquilo. Pode ficar tranquila, Tranquila. eu te recebo, eu vou na porta e tudo É. mais. E infelizmente no dia do atendimento dessa cliente tinha uma operação e aconteceu um tiroteio. Meu Deus. E assim, foi aquele desespero. Não vou dizer que para mim era tranquilo, porque não é tranquilo, Nunca é, não tem né? A gente sabe que pode acontecer inúmeras coisas, que graças a Deus nunca aconteceu. Mas assim, foi desesperador. Pedi para a cliente abaixar, fica quietinha, abaixa aqui atrás desse murinho aqui, que aqui tem mais concreto. Se Deus me livre acontecer alguma coisa, e a cliente desesperada, e eu desesperada, tentando acalmar ela o máximo possível, mas assim, foi perrengue. Imagina o teu desespero, que a gente fica nervosa, fica desesperada e tem que passar a calma Pra cliente. para cliente, porque ela não é de lá, né? E ela tá ali por sua causa, pelo seu Exatamente. trabalho. Não, fica tranquila, daqui a pouco vai melhorar, calma, calma. Exatamente. Nunca tem tiro aqui, não. Fica em paz, mas você por dentro, meu Deus do céu. Tomara Guarda, que não entre nenhum tiro aqui dentro. Protege aqui. Não foi mole, não. Assim, e aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Não foi uma vez só, não. Mas graças a Deus deu tudo certo. E essa cliente, quando finalizou, aí... Então, é tomar aguinha, toma, minha querida. Bebe um copinho d'água que vai passar. E aí, graças a Deus, passou, né? Deu tudo certo. Eu não tenho essa memória até hoje. E além dela, eu tenho outras que, como eu falei, acabaram passando por isso, mas que ainda assim, quando eu me mudei, foram atrás de mim. Então, assim, o meu trabalho falou mais alto. E a gente fica com uma vergonhinha, né, cara? Claro. A gente não tem culpa, mas... Ai, não acredito que tá acontecendo Passar por isso. Então, assim, é por isso que a gente tem que buscar melhorar sempre. Não só pela Sim. gente, mas para não acontecer, né? Sim, Essas sim. coisas. Eu me lembro que eu saí da Cidade Alta e fui morar ali embaixo, ali na Iraçu, né? E quando começou o tráfego descer ali para Iraçu,
Aí nosso amigo, né, o Marcelo, que é amigo comum, Uhum. cara, teve uma vez que uma cliente, eu tava lá no salão, que na época eu tava fazendo cabelo lá com ele, teve uma cliente dele que entrou, acho que a mulher vinha da Tijuca. Ai, gente, que vergonha. Olha, olha, imagina a vergonha. A mulher entrando lá, os bandidos tudo de fuzil parando ele, Meu Deus. daquele jeito que a gente já sabe. Olha, a Sei. mulher chegou lá assim, branca, branca. Ela falou assim: "Ah, você falou que era tranquilo, mas um menino ali fora, que não sei o que é ele. Ah, não, eles estão aí. Ah, então tá tranquilo. Aí agora que tá Agora que tá tranquilo mesmo, tá seguro. seguro, entra aí, Ai, senta." gente. Então, realmente, assim, nada melhor do que você ter o seu estúdio, né, o seu salão fora da comunidade. Não é um preconceito. Eu entendo como você poder oferecer um serviço com melhor qualidade, com mais segurança. A gente não pode dizer que a gente também está livre de tudo, porque a gente sabe que fora também Verdade, acontece, às vezes, verdade. assalto. Ninguém está livre de tudo, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro, ele por si só, já é um local que está com bastante violência. Mas você poder falar para o seu cliente, a condução, deixar o seu cliente na Na porta. porta. Poxa, isso faz toda a diferença. A cliente poder entrar com o carro dela, estacionar o carro dela, se sentir segura de ir com o carro. Pô, Não, e tem mais. A gente tem que começar com as condições que a gente tem. Então, sim, assim, eu morava lá, eu comecei lá, mas é você tá com um olhar sempre à frente, de querer melhorar, de querer entregar uma segurança maior, uma acessibilidade maior para elas. O que a gente está querendo dizer aqui é que tudo tem um começo, sim. né? Infelizmente acontecem esses perrengues e tudo mais, não é para pessoa deixar de começar porque mora ali. Começa ali, mas busca sempre melhorar, que foi no o nosso caso, né? É, né? Que a gente começa, porque algumas pessoas a gente precisa de muito para iniciar. Não, Não, a gente começa com o que a gente tem. A gente começa no exatamente. pouquinho, eu também na parte do cabelo, comecei entregando nas estações de trem, estação de Cordovil, então, filha, é o que eu mais entregava, que era ali, eu podia ir até andando ali da Eraçu, entregava ali, nem atravessava a roleta, porque não vou pagar para poder entregar, não. Na roleta mesmo eu falava para elas: "Amiga, eu tô aqui na roleta." Elas subiam, pegavam ali, olhavam o cabelo, levava a balança de cozinha, pesava. Mentira. Balança de cozinha, ali mesmo elas pesavam, já levava a fita métrica, tudo ali, pesava e beijo, tchau. Porque a gente não tinha, né? Como, vou montar uma loja. Às vezes o cenário é tão crítico que você não consegue nem imaginar Uhum, aonde uhum. você pode ir, Exatamente. onde Deus pode te levar. Porque o cenário é tão pequeno ali, aquela coisa, você, assim, você vê um pouco sem saída ali, né? Não, pô, mas que bom que o Senhor ele abriu a nossa mente para novos horizontes e nos deu oportunidade, porque eu costumo dizer que a oportunidade ela bate na nossa porta. Diariamente nós temos oportunidade. Só da gente acordar, abrir os nossos olhos, nós já temos Respirar. oportunidade de ter mais um dia de vida. E a gente escolhe o que a gente vai fazer com esse dia. Uhum. Se a gente vai se levantar e vai fazer algo bom, ou se a gente vai se levantar e pensar: poxa, mais um dia, e deixar tudo na Reclamar, mesma, né? reclamar, deixar na mesma, né? E não foi o nosso caso, né, minha irmã? Que a gente teve que levantar. Bom Todos os dia, dias. dia! Bom Vamos dia, lá, dia! vamos Vamos lá. lá, vamos caçar o que tem para fazer, o que tem para a gente, né, Exatamente. resolver. E foi um passinho de cada vez para chegar. E eu creio que a gente ainda vai chegar a lugares Bem longe, mais exatamente. altos, melhores. Apesar de já ter um reconhecimento, é Sim, dia após dia tentando aprender mais, né, evoluir mais. Sou grata a tudo que eu conquistei até aqui, mas tenho, né, a ambição aí de conquistar muito mais. Então, assim, a gente, de fato, persistir e não desistir em momento nenhum, porque dá para melhorar. A gente e corre não atrás. sei se você já ouviu isso, que às vezes a gente costuma ouvir de pessoas que não conhecem o ramo, ou até conhecem, mas menosprezam o ramo da área da beleza. Então, já ouvi muito, pô, vai fazer uma faculdade, pô, ficar investindo nisso, esses cursinhos não dão em nada, vai fazer uma faculdade. Você já ouviu muito coisas desse Já tipo, desse ouvi nível? bastante. Inclusive, na época que eu decidi pedir demissão do meu trabalho, não de familiares, mas de alguns amigos. Você tem certeza? Não faz isso. Se você, do meu próprio patrão, né? Ele falou: olha, não vai ter volta. Inclusive, me ameaçou de que eu não voltaria a trabalhar com ele. Graças a Que Deus não Deus o precisou tenha. voltar. Infelizmente, ele já faleceu. Mas, assim, a gente não pode duvidar, né, das pessoas. A gente tem que dar força. Se a pessoa quer, se a pessoa sentiu no coração,
incentiva, né? Algumas pessoas me incentivaram e outras, não, isso não vai dar certo, não. Pelo contrário, muitas de que falaram, né? Olha, não vai dar certo, cuidado e tudo mais, hoje em dia acabam se inspirando, né? Que o tempo passa e aí as pessoas veem, caramba, deu certo. E eu imagino como que as pessoas devem olhar e pensar assim, cara, não acredito, essa menina fazendo sobrancelha, já conquistou carro, já conquistou moto, fazendo sobrancelha. Ah, isso daí, como que faz? Não sei que. Muitas também criticam nessa parte, mas dariam tudo. Olha, amiga, eu vou te falar, infelizmente acontece isso, porque da onde vem exatamente esses comentários são pessoas que moram aonde a gente morava, que não deveria, elas deveriam se inspirar e procurar buscar também ter uma condição de vida melhor, né? Não que a gente seja, ai meu Deus, não, mas se você consegue ter uma condição de vida melhor, não tem que vir um comentário dali de dentro. Sim. Infelizmente, né, já teve bastante de chegar aos nossos ouvidos, porque chegam, só que aí na bala não. Dá mais força pra gente correr atrás, né? Aí você vê que a pessoa que tá falando de você atrás é porque você realmente está na frente, né? Porque as pessoas, às vezes, são muito invejosas. Eu vejo isso como... Isso é ruim para elas, porque poderia, o tempo que está ali falando... A pessoa que não conquista nada... ela tende a falar de quem está conquistando, porque ela não consegue sair do lugar dela. Então, quando ela se incomoda com o que o outro está fazendo, o outro está andando, está correndo, e ela está parada, falando, ih, ali, ó, não vai dar certo não, só torcendo. Ih, não vai dar certo não. Ó, demora muito, vai cair. Ó, tá aqui. Começa. Aí vê que você está se dando bem na parte profissional, mas o relacionamento dela, a casa, vai cair. Procura qualquer área, né, para qualquer área para poder falar, porque eles não aceitam que você saiu dali do mesmo ambiente que eles vivem hoje para estar em outro ambiente. Por quê? Porque você correu atrás. Então, a pessoa que ela não quer correr atrás e deseja a queda, infelizmente, daqueles que estão lá na frente. Isso é muito triste. Muito. Muito triste, mas, infelizmente, realmente isso acontece muito. Eu falo aqui, como eu citei o Marcelo, porque ele é nosso amigo em comum, e hoje ele está lá fora, né? Está morando lá fora, e o que eu vejo de comentário de pessoas, mais uma vez, vai tentar sorte, vai voltar com a mão na frente e outra atrás. E o tempo todo que a gente se fala, o tempo todo eu incentivo ele, eu falo, amigo, aguenta. Amiga, tá difícil. Aguenta, vai valer a pena. A gente precisa suportar o processo para alcançar o propósito. Então, fica firme, não deixa se abater, não deixa se abalar. Aí, às vezes, pessoas que falam, eu falo, cara, procura quem vai te incentivar. Essas pessoas que estão falando para você desistir, cala essas vozes. Isso, não cala crédito. Essas vozes, deixa falar sozinho e foca nas pessoas que estão te impulsionando para frente, entendeu? Não é puxar saco, não é isso. Eu não digo puxar saco, mas a gente deve andar, ser cercado de pessoas que nos impulsionam para frente. Porque se a gente ficar perto de pessoas que ficam nos puxando para trás, qual é a nossa tendência? É só cair. Só cair, só cair. Mas quando você tem amigos que te impulsionam para frente, que abrem os seus olhos e te falam, não, Juliana, você pode chegar lá, que chegam te trazendo conhecimento. Poxa, hoje você, além da micropigmentação na sobrancelha, hoje você também trabalha com a labial. E eu tenho certeza que foram pessoas e coisas que você foi aprendendo ali dentro do âmbito do trabalho. Exatamente. Entendeu? Dentro do âmbito profissional, você foi olhando aquilo dali e vendo a possibilidade de crescimento dentro do seu... Né, do seu ramo. E hoje, além de fazer, né, oferecer esses serviços, eu também sou instrutora. Eu dou cursos, né, dentro da minha área. E uma das coisas que eu faço, além de ensinar a técnica, é justamente impulsionar tanto as iniciantes, que eu dou curso iniciante também, quanto as que já trabalham na área, a não desistir. Então, assim, não é só gente de fora
né, só a amizade. Você tem que ver dentro ali da área onde você quer exercer, no caso, o profissional que você vai escolher para saber que ele também quer o seu sucesso, independente do dele. Então, eu como instrutora hoje, eu também impulsiono muito minhas alunas a não desistir, a começar com medo, inclusive, que é o caso de todo mundo. É porque muita gente acaba olhando a gente que tem uma experiência maior, né, um tempo maior de experiência na área e acha que foi tudo fácil. Não, ela Sim, começou, ela pegou a prática, foi rápido. Não, mas não é, né? Então, assim, a gente tem que buscar inspirações tanto de fora, né? Motivações, palavras sim. motivacionais, tanto de pessoas de fora, quanto de dentro mesmo da nossa área, buscar networking, falar com as pessoas que trabalham dentro para saber sobre o início delas também, isso faz toda a diferença. E você, como instrutora, olha como que Deus faz as coisas, né? Você poderia pensar assim: não vou dar aula, não vou dar curso, porque tem pessoas que têm a mente tão pequena que elas entendem que quando elas estão realizando o curso, elas estão criando, gerando Concorrência. concorrência, entendeu? Estão gerando concorrência, mas não é o caso, porque eu penso da seguinte forma: o sol nasceu para todos. Mas é a sombra daqueles que buscam. Não é porque você hoje está ensinando, você está dando o seu curso, que você está gerando concorrente. Quem conhece o seu trabalho, quem conhece a Juliana Marinho, que gosta do seu trabalho, elas vão até você. Entendeu? Independente de ter um outro na esquina, de ter um outro com um valor mais em conta, porque a gente, infelizmente, escuta muito isso, e eu gosto muito do seu trabalho, eu gostaria, assim, porque eu vejo que você não abaixa seu valor, assim, eu não, porque pessoas fazem isso. Ah, não, a concorrência está muito grande, muitas pessoas fazendo, vamos supor, na sua área, muitas pessoas fazendo micro, não, vou botar um valor menor com medo de perder cliente. Não, você bota o seu valor ali, que você entende do seu investimento, do trabalho, não só Uhum. investimento em valores, mas é tempo. Exatamente. A gente não pode se desvalorizar, né? A partir do momento que a gente se desvaloriza, se nós não nos valorizarmos, quem é que vai valorizar a gente? Então, assim, desde o meu início, eu sempre estudei, dediquei meu tempo. Hoje em dia eu tenho meu filho, eu fico fora, né? Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, além de, claro, exercer ali, entregar uma boa técnica no valor. Então, não, eu não sou de fazer promoções, eu não sou de desvalorizar o meu valor por causa do fulano, por causa do ciclano. O que eu faço é o contrário. Eu mostro para as clientes, alunas, futuras alunas, o quanto vale a pena elas investirem, né, no meu trabalho, no meu curso, que elas de fato vão aprender e vão se valorizar assim como eu me valorizo. E graças a Deus eu não tenho problema quanto a isso, em questão de concorrência e tudo mais. Se puder, inclusive, eu me junto às profissionais, né? A gente troca informações. Nunca tive problema em relação a isso, não. Eu me valorizo e, não, na verdade, é o certo a se fazer, né? Sim, eu acho isso bem legal, porque essa parte também que você citou, de você se unir ao profissional que também trabalha no mesmo ramo, porque ali vocês têm trocas, né? Você Exatamente. pode ali tá vendo talvez uma técnica nova, às vezes até tá ministrando curso, porque tem pessoas também que, infelizmente, têm a cabeça tão fechada que às vezes começou, vamos supor, você tem 10 anos de profissão, aí ela tem 20, 30 anos de profissão. Ela não quer se submeter a sentar para E aprender aprender. de você, porque ela pensa assim: Acontece. como que vai ser? Acontece. Essa menina Acontece. vai me ensinar. Se eu tenho anos de profissão na área, o que essa menina tem a me ensinar? Só que essa menina estudou mais do que ela e Com hoje está certeza. ensinando. Então Acontece acontece bastante. bastante isso também, né, na sua área. Tem gente que, na verdade, assim, nunca aconteceu comigo, que eu saiba, mas eu já fiz um curso em que a profissional, né, a instrutora, citou que outras alunas não marcavam ela em story, em feed, para dizer que fez o curso, só para que ela, as clientes, no caso, não procurarem a profissional que ela se especializou. Olha isso, Nossa, gente. Isso não existe, não. mas existe, amiga. Ah, na minha cabeça, não é possível. Que Tanto isso? existe que a gente vivencia isso, infelizmente, no nosso mundo existe e existe bastante, cara. A pessoa ela se preocupa mais.
com o que você está fazendo, com o que você está ganhando. Com o trabalho dela. Do que com o trabalho dela. O tempo que ela está investindo ali em procurar, né? O que ela está fazendo, ela poderia estar investindo nela mesma, no trabalho né? dela, exatamente. Poderia estar aprendendo até no seu curso aí, para poder estar, né? Para poder estar trabalhando, oferecendo um serviço de qualidade, mas não, está ali preocupada em falar besteira. Ju, e assim, sobre as clientes, já teve algum caso que você percebeu que não era sobre estética, mas sim você conseguiu devolver a autoestima para aquela mulher, para aquela cliente? A cliente chegou ali, você conseguiu ter a percepção, através daquele atendimento, que não era só sobre uma mudança ali de estética. Olha, Gabi, eu tenho clientes que passaram por mim, infelizmente, antes de uma doença delicada que é o câncer. Então, eu tive uma cliente lá em Braz de Pina, eu me recordo até hoje, que ela, antes de iniciar o tratamento, ela já tinha conhecimento da condição dela, só que antes de iniciar o tratamento, ela me procurou para a gente fazer a micropigmentação nas sobrancelhas dela, até porque logo depois, devido ao tratamento, elas iam cair. Sim. Então, assim, mesmo num momento delicado, ela acabou buscando aí melhorar a autoestima e aí, consequentemente, ter mais ânimo, mais força, né, para passar por esse período. Então, quando eu vejo assim que o meu trabalho toca um ser humano dessa maneira, né, que vai melhorar a autoestima, vai dar forças, mesmo num momento delicado, eu vejo que é exatamente por esse caminho que eu devo seguir. Além dessa, eu também tive uma outra com o mesmo diagnóstico, que passou por todo o tratamento e aí eu ainda consegui atendê-la antes de, infelizmente, ela vir a falecer. E ela me agradeceu, Ju, se não fosse o seu procedimento no meu rosto, talvez eu não passaria, né, pelo jeito que eu tô passando, tendo essa força, essa autoestima. Então, assim, eu vejo que não é só sobre estética, né, que o meu trabalho ele toca mais especial ali na cliente. E eu sou muito feliz de continuar fazendo esse trabalho. Então, bem legal. A gente consegue perceber através desse caso específico, né, esses casos que você está relatando aqui, a importância que teve de você ouvir o seu chamado, né? Porque aí a gente percebe que é propósito, porque você fazer a sobrancelha, fazer ali a micro, vai além da estética. A gente está falando sobre a devolução da autoestima feminina, a gente está falando sobre mulheres que enfrentaram câncer ou que enfrenta e que necessita se sentir melhor. Isso. E através do seu trabalho, através da micro, você consegue trazer refrigério a elas nesse momento tão difícil. Fora aquelas que também, ao deitar na sua maca para fazer o procedimento, ali é um momento, às vezes até de um alívio, um momento ali que ela pode desabafar. E Exatamente. É muito bom você, como profissional, ter essa percepção, porque tem profissionais que, pela correria do dia a dia, a gente sabe que... Vivem no automático, né? Acaba vivendo no automático. Entra um cliente, sai outro cliente, entra um cliente, sai outro cliente, você só vai ali fazendo ali o seu atendimento, o seu trabalho. Mas a percepção de quando uma mulher deita na sua maca e você conseguir ali, através de um diálogo, você vê que a pessoa às vezes não teve um dia legal. Uhum. Fora que também, né, tem atendimentos que curam a gente. Eu não sei se Às você vezes já as passou por clientes isso. só precisam de uma escuta, né? Tem atendimentos em que eu nem falo nada. Eu só vou escutando, e além da cliente sair mais bela, mais bonita, ela sai mais aliviada. E é o que você está falando, a gente ter a percepção disso é o que ganha, né? Sim. O cliente. Ganha não só, né, com a beleza, mas também ganha o coração. E fora também que, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de ser ao contrário. Às vezes o cliente chega para você e às vezes o seu dia não está sendo o melhor dia, como a gente citou aqui, o melhor dia. Você está ali num dia, às vezes, mais atarefada, com a cabeça... Às vezes, problemas também que a gente tem pessoais, e a gente tem que deixar o problema pessoal, né? Do lado de fora, e ali dentro você ser a profissional ali, e a cliente ter essa percepção e começar também ali
trazer refrigério, às vezes só a presença. Eu não sei se você já sentiu isso, mas acontece muito comigo, que tem clientes que têm uma energia que elas, conforme ela entra dentro do ambiente, parece que flui melhor o atendimento. Fala assim, cara, eu Sim. adoro atender fulana, porque ela, quando ela vem aqui é algo assim, sei lá, parece que fica mais alegre o dia. Tem bastante clientes, tem as clientes de antigamente, Sim. né, que já são íntimas, que já são nossas amigas, já chegam perguntando da família, se tá tudo bem. Então, assim, a gente dá essa liberdade também para cliente, porque tem profissional que é fechado, Sim. chega, atende, vai embora, mas assim, eu não sou dessas profissionais, eu inclusive amo fofocar, o atendimento ele estende um pouquinho mais, na grande maioria das vezes, devido a essa troca que a gente tem, mas é bem legal, porque nós somos seres humanos, né? Sim. Ninguém aqui é uma máquina, né? Muitas clientes também precisam entender isso, e aí quando a gente encontra pessoas assim com essa luz, né, no É nosso bom citar caminho... isso, porque tem pessoas que acham que é robô, né? Você não pode falar, você não pode sorrir, Você não pode errar, você não pode né? errar. Pois Não, mas não, nós somos seres humanos. Estamos ali para oferecer o melhor, entregar sempre o melhor, óbvio, dentro do estudando, capacitando, se capacitando cada dia mais para ter melhoras, mas somos seres humanos, somos sujeitos a erros. Como também temos Exatamente. clientes que também erram. Entendeu? E aproveitando de falar sobre de erro, às vezes, de cliente, como que você faz para conciliar a agenda? Porque a gente que trabalha com... A gente sabe o quanto que mulher... Olha, é aquele negócio de vou falar com meu marido, já volto. Olha, meu marido esqueceu... Eu não sei que tanto que esses maridos esquecem. Ah, meu marido, não sei o que, o cartão do meu marido bloqueou. Não, sempre tem uma desculpa e que às vezes a pessoa não tem nem marido, mas ela bota a culpa no marido. Muitas não tem nem marido, mas mete essa. Vou falar com meu marido e já volto. Olha, de início, quem cuidava de agenda, organização de estúdio, Sozinha, tudo sozinha. tudo sozinha, atendimento, enfim, tudo sozinha. De uns tempos para cá, eu tenho buscado pessoas para me auxiliarem, né? Hoje em dia eu tenho a Beatriz, ela trabalha comigo, ela fica meio período, mas assim, é meu braço direito lá no estúdio. Ela organiza a minha agenda e a organização lá do estúdio, referente à limpeza, recepcionando clientes, né? Mas, graças a ela, eu tenho aí esse tempo de me dedicar mais à troca, né, dessa cliente. Mas por muito tempo foi sozinha, eu tentei, né, dar conta de tudo, né, mas, graças a Deus, hoje em dia eu tenho aí Mas é o que acontece. uma mão na roda. É o que acontece. A gente, quando começa a trabalhar nessa área, né, empreender, a gente acha que a gente é super poderosa. A gente quer fazer tudo. Você se preocupa com café, você se preocupa se o banheiro está sujo, você se preocupa se tem o biscoito, o agrado ali para o seu cliente, se você quer se preocupar com tudo. Só que a nossa cabeça não tem como. Não dá para dar Não conta dá de para dar tudo. conta de tudo. Aí tem a agenda também, né? Que você falou que fazia a sua agenda sozinha, mais o atendimento e volta para casa. Tem que ser a mãe, tem que ser a esposa, Exatamente. a filha. Então, realmente nós precisamos ter um braço direito ali, ter pessoas de confiança do nosso lado, para que possa. E é bom citar também que são pessoas que vão conduzir o ambiente, mas sem perder ali a essência. Porque o que a gente mais deve prezar é a essência. Porque a pessoa que está acostumada a entrar dentro do seu estúdio, ela está acostumada a ter o relacionamento com a Juliana Marinho. Sim, Então, se sim. você bota uma pessoa que, poxa, de recepcionista, olha como ela é chique, tá, gente? Hoje ela já tem recepcionista, tá? Você que está iniciando aí, não, ela já tem a recepcionista dela, quem faz a agenda dela, tá? Então, quando você bota uma recepcionista dentro do seu ambiente ali de trabalho, você confia esse cargo a ela, porque é a sua linha de frente. A pessoa vai estar ali na sua linha de frente, ela vai dar ali primeiro com o cliente. Se for uma pessoa que não for uma pessoa agradável, que transmita a Juliana, aquilo dali pode quebrar muita coisa. A gente pode perder, Pode inclusive, perder, clientes. porque a pessoa vai chegar lá, vai dar de cara com a recepcionista, muitas das vezes, Mal educada. uma cara assim, né? Ah, eu não quero. Não dá certo. Fala pouco, você é uma pessoa falante, né? Fala. É uma pessoa extrovertida. Aí chega lá, a recepcionista, oi, boa noite. Ela já vem. Poxa, é difícil, né? Aí a pessoa fala, nossa, era tão legal quando a Ju que estava aqui, que atendia e tal. Então, você ter
essa pessoa ali de confiança, você conseguir doutrinar essa pessoa para trabalhar do jeitinho, para não perder a essência do seu estúdio, faz toda a Não, mas diferença. além, assim, de eu ter, graças a Deus, ela hoje em dia para poder me ajudar, eu tô sempre ali de olho, vejo como tá sendo os Não consegue, atendimentos. né? Não dá, gente, não dá. Quem sabe um dia, mais à frente, futuramente, deixar o operacional, mas assim, Sim. é uma coisa que me alegra muito ter essa troca com o cliente, fazer esses atendimentos. E você pensa em expandir assim o seu negócio, em futuramente, vamos supor, hoje você já é uma instrutora, então você já deu um passo além, né? Já trabalha com curso, e ali certamente você encontra meninas com sonhos como você, iniciando ali, dando pontapé, pessoas que às vezes investiu o seu dinheiro, seu salário ali, um dinheiro suado para poder fazer o curso, e você consegue ali, através do curso, já olhar e ter a percepção, cara, essa menina, ela é boa. Essa menina daí, eu acho que ela vai se dar bem. Tem, assim, hoje em dia muita gente dá curso. Só que é o que eu costumo dizer para as alunas que me escolhem. A sala de aula não é um palco, né? Não é um show, não é sobre mim. É o que você falou. Tem alunas que juntam cada centavinho ali para realizar esse investimento, até mesmo um sonho, né, na Sim. profissão. Então, eu presto bem atenção em cada uma delas antes de iniciar o curso. Eu pergunto sobre a vida, eu gosto de saber o porquê elas querem entrar para essa área. Conto um pouquinho da minha trajetória, como eu já Uhum. falei aqui para vocês, para elas verem que é possível chegar aonde eu estou chegando. Né? Então, o meu olhar assim nessa questão é bem sensível. De eu olhar, nossa, ela está conseguindo. Não, essa aqui tem uma dificuldade, eu vou dar uma atenção maior aqui para ela. Então, eu sou bem paciente. Elas costumam falar, nossa, você tem paciência. Eu falo, tem que ter, gente, porque é o início, né? Eu sou É, bem paciente e chego junto ali para elas aprenderem certinho tudo que eu tô ensinando. entendi. E você já pensou em expandir? É, hoje você, como eu falei, você é instrutora e você também está Faço no atendimento. operacional. Mas futuramente você ficar ali, talvez, só com algumas clientes, digamos assim, aquelas que têm a Uhum, preferência mesmo uhum. de você, e fazer o estúdio Juliana Marinho, ter outras profissionais trabalhando ali, no caso, sobre a sua supervisão? Olha, Gabi, para que isso aconteça, é necessário todo um treinamento, Sim. né? Porque as pessoas buscam pelo meu trabalho. Então, consequentemente, quem eu tiver que treinar vai ter que entregar a excelência que eu entrego. E então é um assunto assim mais complexo. Precisa de tempo, de treinos, né, para eu conseguir com que a profissional entregue a excelência que eu entrego. Mas, quem sabe mais na frente, né? Eu acho que vai ser muito bom, tá? Porque a agenda da Juliana Marinho é cheia. Então, ela treinando ali uma profissional assim capacitada, né, por ela, porque Uhum. tem aquelas que você fala, não, você conhece assim quando você Sim, trabalha, dá, pelo tem o menos feeling, dá pra eu que saber. trabalho que tem vários profissionais, eu conheço o jeito de trabalhar de cada uma. Então, eu falo, não, essa garota aqui manda muito bem, tal. Uhum, Então, você uhum. vai saber aquela, tipo, não, essa daqui eu sei que pode estar ali fazendo, no caso, a minha parte. Quem sabe mais na frente. A princípio, assim, eu tenho o foco de realmente instruir mais Ah, profissionais, né? sim. Dar mais cursos e talvez, né, com a quantidade aí de cursos, diminuir os atendimentos, mas não é nada que seja intencional, proposital. Eu tenho a minha agenda de atendimento e tenho a minha agenda de cursos. De acordo com a procura, tem mês que eu dou mais cursos e menos atendimentos. Tem mês que eu faço mais atendimentos e dou menos cursos. Então, assim, se for um dia de eu de fato deixar o operacional, eu tenho que deixar uma profissional muito bem capacitada para não deixar meus clientes na mão. E também continuar levando o seu nome, entendeu? Continuar Exatamente. levando Isso o aí. nome do seu estúdio para haver crescimento. E Isso. você talvez, né, ficar na parte ali só de instrutora, né, de educadora Uhum, ali, uhum. ministrando cursos. Hoje em dia, além de ministração de curso, o que eu ouço muitas pessoas fazendo como que é o nome? Que a pessoa fica falando diariamente. Que a pessoa fala diariamente com a outra, mentoria. Mentoria. Além do curso em si, né?
a pessoa também tem feito muita mentoria. Você já pensou em ministrar alguma mentoria? Alguma aluna já te pediu mentoria? Já. Olha, muito dos meus cursos, né, dos conteúdos que eu passo à frente, foram alunas que insistiram para que eu desse. Foi exatamente como no início. Como eu disse, eu acho que foi Deus mesmo que me apresentou essa profissão e eu fui me apaixonando aí no decorrer dos anos, porque assim, para fazer o curso de micropigmentação, clientes insistiram para que eu fizesse o curso. Depois que eu fiz o curso de micropigmentação de sobrancelha, clientes insistiram para que eu fizesse o lábio. E aí, assim também, profissionais insistiram para que eu desse curso, né? E aí, assim, as coisas vão fluindo, graças a Deus, assim, bem, né? Deus que está No provendo controle, ali, no né? controle de tudo. É muito importante a gente dar essa legalidade para o Senhor, para que Ele possa conduzir os nossos passos, né? Sim. Porque muito se planeja o homem, né? Mas Ele é quem sabe qual vai ser o nosso destino, Ele que sabe qual vai ser o nosso Uhum. propósito, né? E agora voltando aqui falar da Juliana, da Hum, Juliana, da diga. Juliana. É, E como que é pro Donzinho? Você fica fora geralmente o dia inteiro? Como que foi botar ele na creche? Olha, como eu disse, eu achei que eu tivesse que ter parar de trabalhar, né? Eu achei que eu fosse parar, mas graças a Deus, com o apoio do meu marido, deu tudo certo. Porém, de início, eu precisei abrir mão de alguns dias de atendimento. Eu Sim. ficava 2 dias em casa e 3 dias atendendo. Aí, com o decorrer dos anos, isso foi melhorando. Mas ainda assim, hoje em dia, com a liberdade que eu tenho, né, de tempo por empreender, tem dias que eu deixo de trabalhar na parte da manhã para poder colocar ele para a escola. Tem outros dias que eu deixo de trabalhar na parte da tarde para poder buscar ele na escola, porque isso faz toda a Faz diferença. muita diferença. E tem dia que eu nem trabalho, né? Tem dia eu organizo a agenda ali tudo certinho para não deixar os clientes na mão, mas também ter a minha liberdade de tempo. E a adaptação dele na creche foi tranquila. Ele é muito tranquilo em relação à adaptação, assim, eu nunca tive problema dele estar querendo estar o tempo todo ali grudado em mim, no pai. Ele é Ai, uma que criança, bom. ele é uma criança bem tranquila, graças a Deus, já veio certinho, encomendado. As minhas é só misericórdia. É Ela quer ficar mesmo? agarrada. Demais, demais. Uma Não, choradeira ele. danada. Eu voltei a trabalhar com 54 dias dele novinho. Recente. E aí eu extraía leite, eu tenho todos esses arquivos, né? Eu postava story, eu falava para as clientes, calma, eu tô voltando. E aí extraía leite, deixava congelada, o pai dava na mamadeira. Ele também pegou uma mamadeira de boa, porém com leite materno. E aí depois dos 6 meses que ele entrou na introdução alimentar, foi melhorando. Mas Sacrificante para você, né? 6 meses de amamentação exclusiva e exclusiva. E retirando, retirando porque o a leite. gente fala assim, parece ser algo simples, mas não é, porque dói a beça para retirar o Muito. Eu leite. botava ele pra mamar num peito e tirava do outro. Não era mole, não. Eu extraí muito leite, muito, muito mesmo. Aí, quando deu 6 meses, aliviou, que ele começou aí na introdução, mais ou menos. Então, deu pra conciliar, assim, tudo graças a essa liberdade de tempo que o meu trabalho, né, proporciona, empreender proporciona. É bom você falar nessa parte também, porque a liberdade que a gente tem, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais admiro, né, nessa nossa área. As pessoas veem, ah, não, faz o que quer. Não. Quantas vezes eu acredito que você também tenha ficado no seu estúdio até tarde, Muitas, até hoje em dia, tem dia que entendeu? eu fico. Atendendo até tarde. Mas você sabe que no dia seguinte, se você organizar a sua agenda, você vai poder chegar um pouco mais tarde. Você Exatamente. não vai precisar ficar pensando, ai meu Deus, como que eu vou fazer com meu filho? Se a gente que tem filho sabe, a criança amanhece doente, Uhum, do entendeu? nada. Do nada, a criança acordou febril. Do nada. Então, você ter essa liberdade de você pegar o seu filho, de você poder levar no hospital, você poder levar ele à creche, de você poder buscar, sair, levar na praça de tarde, Uhum, em plena uhum. terça-feira, do nada, eu vou levar ele para a praia. Cara, isso daí é muito bom, essa liberdade que nós temos né, como É um dos empreendedora é pontos muito bom. que, de fato, a gente não pode reclamar. Não, Essa liberdade de tempo é uma das melhores coisas para quem empreende.
É correria? É É correria. correria. A gente fica pensando como que vai ser o amanhã, pensando como Não, vai os e os clientes. memes? Ah, eu deixei de trabalhar, sei lá, 8 horas por dia para trabalhar 24 horas, mas estou feliz. Sim, porque a gente faz o quê? A gente não descansa. A gente fecha o olho, mas está ali, ó, no Instagram. Meu Deus, o Exatamente. que estão falando aqui? O que estão comentando? Tem que postar isso, tem que fazer aquilo. A gente não consegue também, por mais que hoje tenha alguém ali por trás, né? Mas fica aqui, ó, na nossa cabeça. A gente quer fazer as coisas dar certo. A gente tem, Verdade. né, planos de crescimento. Então, o tempo todo a nossa cachola aqui não E para. hoje em dia, além de todo o trabalho, tem essa questão do marketing Ai, digital. né? Ai, mesmo! Não A fala. nossa vitrine tá ali, a gente tem que criar conteúdo o tempo todo e tá cada vez com mais equipamento elaborado, que não pode ter ruído, tem E que ter quando o microfone, tem que ter cliente não quer? iluminação. Ai, Quando você faz um trabalho posso tirar? perfeito. Não, eu Ai, falo. meu Deus, não gosto que divulga. Ah, não gosto, não gosto de aparecer. Aí tu pensa, meu Deus, eu só quero que você. Não quero você aparecer. É Quero meu mostrar o meu trabalho. trabalho. Não é você, meu Acontece, amor. É o meu acontece. trabalho, por favor. Já pediram para eu apagar foto. Olha, apaga Ai, essa foto, eu não te autorizei. ai, que Não. triste. Hoje em dia, na minha ficha de anamnese, antes da cliente fazer a micropigmentação, eu tenho uma ficha, né, com todas as questões para eu ficar ciente sobre a saúde dela. Tem lá um termo escrito lá, Sim. autorizo a minha imagem para divulgação, né, tem que ter lá. E também tem aquelas que já vão no intuito de De aparecer. aparecer. Ah, eu Tem adoro. aquelas também, né? Que já chega assim, ó, amiga, já vai tirando minha foto, ó, já vai com o celular na mão, E já, aí que ó, eu hoje eu gravo tô aqui, ó, no conteúdo. estúdio da Ju, vou fazer minha sobrancelha, vou fazer meus lábios. Tem aquelas que já chegam já pra mostrar por que que veio, Eu né? já gravo logo o conteúdo. Quando eu vejo que é essas que toda, eu venho, vamos gravar. Vai, Vamos. sorri, abre a boca, fecha. E os videozinhos, meu Deus, que aí tem que ficar fazendo videozinho para poder, Enganjar. engajamento. Olha, eu Ai, vou te falar, esse é um dos desafios dos empreendedores atuais, hein? sim. Tá difícil. Para não ficar para trás, né? É isso, é isso. Para não ficar para trás. Ah, quem não gosta de aparecer, Quem não é tem que visto não é aparecer. lembrado. A É gente tem que ser verdade. vista Tem que ser o vista tempo todo. diariamente, o tempo todo. Eu falo isso para mim, vou olhar no espelho e vou falar para mim. Porque eu também sou a negação, não vou mentir. Tem que ser ali, ó. Acho que tem uma faca lá. Faz. É difícil, mas é É necessário, né? necessário. Aí a gente pensa, não, tem que fazer o trabalho, não é brincadeira. Tem que mostrar o trabalho. É, hoje em dia essa parte de divulgação, gravação de conteúdo deixou de se tornar opcional, na Sim. verdade, e faz parte mesmo do nosso trabalho. Eu vejo profissionais, eu tento também fazer dessa forma, tirar um dia para poder gravar alguns conteúdos, tirar algumas dúvidas, E fazer também algumas tem trends. as Ai, propagandas enganosas, né? tem demais, amiga. Muita, que a pessoa investe rios no marketing, mas quando você chega lá, não é nada daquilo que te apresentaram. Tem. Acontece. Olha, é frustrante. É frustrante quando a pessoa, por isso que eu vou nas indicações da Juliana Marim, entendeu? Que além dela ser a empreendedora da área, né, da micropigmentação, ela é blogueira. Então, assim, tudo que ela indica, eu gosto porque ela mostra a realidade. Gosto disso, sem filtro, ela mostra ali a realidade. Ó, adoro, comendo pastel, não tem Como? vergonha. Ela Como pega o mesmo. pastel, ela vai morde o pastel, pega aquele queijinho Mas foi nessas lá, aí que os quilinhos vieram juntinho, tá? de muita Muita parceria. parceria. No momento vocês vão ficar sem indicação de comida, porque, ó, Não, por os favor. quilos aqui não estão mole. Mas, inclusive, é um desses, no caso dessa minha exibição na Uhum. internet, foi o que me ajudou a empreender também. Né? Que por eu me amostrar muito, né? Eu amostrava os clientes também. Então, assim, eu tava sempre, gente, olha, acabei de fazer essa sobrancelha, olha que linda, vem fazer também. Assim Então que é foi bom pro meu bom. lado pessoal e pro meu lado profissional também. Então, isso daí que é bom, né? A gente ter ali a blogueira, né? E ser um influencer, enfim, que mostra a realidade, né? E o que eu acho que eu gosto muito também nessa sua outra profissão, nessa sua outra área, é que Quero. você é muito fiel nas coisas que você indica, entendeu? Digamos assim, se você
está indicando alguém que venda sobre isso, você fica fixo naquela, porque o que acontece nos dias de hoje, que muitas pessoas até me perguntam, Gabi, por que você não fecha parceria com influencer? Eu não faço questão nenhuma disso. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas estão utilizando disso, fica pulando de galho em galho. Aí você fica sem Elas só querem credibilidade. se beneficiar. Isso aí a empresa fica sem credibilidade alguma. A pessoa hoje está fazendo o cabelo com você, amanhã ela está em outro salão, e depois ela está em outro, porque ela fica procurando ali, quem eu vou hoje, quem eu vou acertar hoje esse mês, quem é que vai fazer meu cabelo, quem vai fazer a minha manutenção Quem esse dá mês, mais, quem dá quem mais. dá mais. Ai, E gente. isso não é legal, entendeu? Porque ela acaba indicando, às vezes, coisas que nem ela gostou, Mas somente só para porque poder ganhou. fazer o serviço, porque ganhou, entendeu? E eu não acho isso legal. O que eu gosto, no caso das suas parcerias, é que você indica pessoas verdadeiramente boas, entendeu? Que não só eu, mas as minhas amigas também vão na indicação dela, e às vezes está procurando uma coisa e fala, Vamos lá no Instagram dela. a Ju falou não sei o que disso. O biscoito, eu acho. Olha, aquele O biscoito Caseritos. fez um sucesso esse biscoito aqui no meu aniversário. É mesmo, Que Gabi? foi, que a Michelle, a minha comadre, foi atrás. Ela falou assim: aquele biscoito que a Ju indica é uma delícia. Vamos atrás do muito bom. biscoitinho. Muito bom. Então, o biscoito já fez sucesso. É pastel, é tudo. E agora que você está na moda fit, até marmita fit. Gente, então vamos mexer o corpo, Até- fazer a dietinha junto comigo. Tudo Eu levo ela todo vai. mundo junto comigo. Eu entro na dieta, elas entram na dieta. Eu saio da dieta, elas saem da dieta. Tudo Vamos. ela vai no chamando o pessoal para ela. Se ela tá comendo as bobeiras, besteiras, ela publica. E, Se gente, ela tá... isso tudo que ela tá falando é porque eu uso 2 Instagrams. Eu tô aqui reclamando de divulgação, mas estou usando 2 Instagrams, um pessoal e o profissional. Um acaba complementando o outro um pouquinho, claro. né? Eu uso aí da minha influência para divulgar o meu trabalho também, Sim. mas eu tento dar uma separada. Mas não dá muito certo às vezes. não. Porque as pessoas, elas gostam disso mesmo, de ver a sua vida ali real. É o que elas gostam. Eu gosto de acompanhar, como se a gente fosse um reality show. A vida aberta. A vida aberta. Livro. Gostam de acompanhar, gostam de ver o que você está fazendo, o que você está comendo, com quem você está, com a roupa que você está vestindo, da onde que você comprou, se foi barato, se foi caro. Elas Os gostam... cabelos de Gabi Hair. Elas Ó. gostam de ver tudo, quer saber tudo, e é isso que faz com que o mundo digital, né, com que a gente consiga Autenticidade, né? a autenticidade e que a gente consiga novos clientes. Novos clientes, exatamente. Que, né, que vai fazendo, alcançando outros lugares, outras vidas, e a gente vai captando novos clientes. Isso daí que o mundo digital, o marketing digital tem feito aí Exatamente. pela nossa vida, a gente que se vire, minha irmã. Ainda bem, isso aí, A vambora. a gente que se vire. Ju, e fala pra mim, o que te motiva hoje a todo dia querer continuar crescendo? Além dos boletos, Além dos boletos, né? brincadeiras à parte. Ah, cara, essa transformação que eu causo na vida das clientes, saber que meu trabalho impacta na vida delas, né? É muito legal quando chega uma cliente ali desmotivada, triste, reclamando da vida e tudo mais, e ver que esses problemas momentaneamente somem quando elas veem o resultado ali do procedimento estético que eu entreguei. Isso faz não só a vida delas, mas a minha vida, né, ficar mais leve, saber que eu tô ali no caminho certo. Eu adoro. E assim, o que você espera assim, para o futuro? Você já conseguiu se imaginar? Hoje o Donzinho vai fazer 4 anos, né? Você falou que esse ano ele faz 4 4 anos. Então, você consegue já se imaginar daqui a 5, 10 anos, como você gostaria de estar no universo aí da beleza? Olha, amiga, eu busco sempre me especializar dentro da minha área e talvez até um pouco por fora também, como a gente falou em questão aí do marketing digital, né? A gente tem que estar antenada a tudo. Então, eu quero, nesses 5, 10 anos aí, continuar me especializando. Quero ser referência dentro da minha área. Eu tenho meu nome já consolidado, né? Eu tenho bastante clientes que me conhecem pelo meu trabalho, mas eu quero ainda mais. E ser referência aí, talvez, em formação mesmo de profissionais. Acredito que, em questão de clientes, é muito bom ali o atendimento, mas transformar, além das clientes, mais profissionais, para que elas alcancem, né, a liberdade financeira que eu tenho hoje em dia, liberdade de tempo, passar à frente o que tanto tem feito diferença na minha vida. Dentro desses 5, desses 10 anos, não quer mais um bebê, não? Não!
Vai Não. parar só com um? Não. Não quer mais um? Não. Ah, que isso. Pensei que você ia falar, já me imagino, Não me daqui a uns 2 imagino. anos, tendo mais um Não. bebê para fazer companhia ali pro Não me imagino, Dom. amiga. Tô com um Implanon, botei esse ano, ainda tem 3 aninhos aí de validade pela frente. Não sei. Não é melhor falar não. É, também falava que não, e de repente o maluco Para. surgiu, do nada, do Neida, a Manuela apareceu, apontou. Não. Mas, não, mas é isso mesmo, a gente tem que ter planos, né, para o nosso futuro, pensar coisas boas. Eu creio que nessa caminhada que você está, é uma caminhada muito boa e gratificante, né, nessa pauta aí de ensinar, de ensinamento, né, de incentivar outras mulheres, outras meninas a alcançar a independência financeira, Sim, verdade. porque é muito ruim você ser dependente. A gente está aqui citando só CLT, mas tem aquelas que são dependentes de marido, dependente de alguém da família, e isso é muito ruim para a mulher no dia de hoje. No dia de hoje, nós mulheres, nós alcançamos papéis e lugares super importantes. Então, é o nosso dever ter a nossa independência financeira, Verdade. entendeu? Concordo. Pelos nossos filhos, porque o nosso filho olhar para a gente como referência, ainda mais eu que tenho 2 meninas, né, 3 meninas, então elas têm que olhar para mim como referência, elas têm que olhar, não, eu quero crescer, eu quero ser como a minha mãe. A gente não pode só, na nossa educação de hoje, a gente não pode só falar. Eu costumo A gente tem que dizer que mostrar, né? O a nossa exemplo arrasta. fala, o exemplo arrasta. A nossa fala, a gente vai falar, né? Que é a nossa educação, a gente está ali tentando, mas quando a gente faz, o nosso exemplo, ele arrasta. Os nossos filhos, eles vão ver. Como a gente citou, o ser humano é produto do meio. E se o seu filho, o Dom vê ali a sua correria, o seu jeito de trabalhar, até mesmo dentro do seu lar, o seu jeito ali, como que Uhum. a sua experiência ali com o seu esposo, como você disse que ele é muito amigo, que ele cuida muito bem dele, tudo isso vai fazer parte do caráter do Dom. Quando o Dom Impacta crescer, na né, vida dele. ele vai, não, pô, meu pai, ele sempre ajudou a minha mãe, ele sempre apoiou a minha Uhum, mãe uhum. nas coisas, a minha mãe é alguém importante para que quando ele venha casar, né, ele também tenha esse direcionamento Valorizar com a a esposa dele, esposa. de estar ali apoiando, de estar ali sendo alicerce para a família dele também. Então, isso também é de suma importância ali, como a gente conduzir não só o profissional, mas também a nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso refúgio, né? Uhum, É o nosso uhum. ambiente de paz. Eu acredito que ninguém sai para trabalhar quando a casa está assim, confusa, briguenta, chega no trabalho e consegue ter o dia ali bom, Uhum, uhum. pensando, não, tem que ir embora, porque quando chegar lá em casa está cheio de problemas, é muito ruim isso. E hoje a gente tem vivido uma onda muito grande de feminicídio, de mulheres Infelizmente. sendo espancadas, como nós vimos alguns casos, de mulheres sendo mortas, ameaçadas. Então, tudo isso, quando a mulher ela se torna independente, não é que ela está livre disso. Não, nós não estamos. Infelizmente, nós ainda não estamos livres disso. Mas faz com que ela consiga se resguardar um pouco mais. Ela não está ali sujeita a aceitar qualquer coisa, Exatamente. entendeu? Ela consegue, não, eu consigo ir sozinha, eu consigo ir além. E quando você se torna educadora, quando você instrui mulheres a isso, você tem um papel super importante. Porque você passa isso, você Uhum, encoraja mulheres. uhum. Você faz com que as meninas olhem para você e falem: não, eu quero ser como a Juliana. Eu quero conquistar o que a Juliana tem conquistado. Muitas olham e não vê só a parte familiar, porque às vezes, quando lidar com pessoas jovens, ela vai olhar o carro, ela vai olhar a As moto, ela vai olhar conquistas. a vestimenta. Então, ela vai olhar aquilo ali e ela vai falar assim: eu quero ser igual a ela por conta disso. Mas quem já tem a cabeça, Uma né, experiência mais mais. experiência, ela vê num completo, num tudo, entendeu? Ela vê o que, quem te conhece também, vê o que a micropigmentação, o que o Transforma serviço, minha vida. né, o seu trabalho fez na sua vida, da onde ele te tirou e onde você está hoje. E isso é muito importante, é um passo muito grande. E nós estamos terminando aqui, né, o nosso Gabicast de hoje, e eu gostaria, Ju, que você pudesse deixar aqui para as meninas, para mulheres que estão iniciando nessa trajetória de empreender,
sendo na sua profissão de micro ou sendo em talvez uma outra profissão, gostaria que você deixasse aí um conselho, uma palavra para elas. De início, comece com o que você tem. Inicie aonde você está. Nunca espere as condições perfeitas para iniciar, senão vocês nunca vão iniciar. Medo vai haver, seguranças vão haver, porém vocês precisam seguir com medo, com insegurança, que lá na frente vocês vão descobrir que foi o medo e a insegurança que vocês deixaram de lado que levou vocês até onde vocês queriam. Ninguém começa do melhor, ninguém começa do alto, todo mundo tem um início. E tenham o início de vocês. Hoje em dia, o mundo está muito imediatista, independente da profissão que vocês querem seguir, da área que vocês querem empreender. Então, subam degraus. A régua, ela não precisa ser igual para todo mundo. Eu tenho certeza que se vocês persistirem, manterem a constância, assim como eu fiz, vocês vão a lugares altos. Ju, muito obrigada, tá? Por você Amiga, eu que abrir agradeço. seu coração aqui com a gente, compartilhar a sua história, trazer aqui pra gente a sua trajetória de vida, que é linda. Foram histórias, momentos que a gente pôde vivenciar, pôde voltar na nossa infância ali, né? E mostrar para as pessoas que você é capaz, que nós fomos capazes e elas também são, né? Capazes de chegar a lugares altos. Muito obrigada, gente. Quem está assistindo, gostou da entrevista da Ju, comenta aí quem você gostaria que a gente estivesse entrevistando. E para você que acompanhou até aqui, curte, comenta, se inscreva no canal se você deseja saber mais sobre empreendedorismo, seja ele feminino, seja ele em outra profissão, seja você também homem que está assistindo, tá? E diz para mim, quem você quer ver sentado aqui na nossa próxima entrevista? Se você tem uma história de superação e gostaria de contar aqui no GabiCast, comenta aqui embaixo que nós vamos até você. E, Ju, aproveitando, deixa aí pra gente o seu @, as suas redes sociais, para quem, né, quiser te seguir e já conhecer um pouco do seu trabalho, porque eu já conheço e sei que é maravilhoso. Então, como nós falamos aqui, eu tenho 2 Instagrams, eu tento separar aí a vida pessoal da profissional. Não dá muito certo não, mas o meu Instagram profissional, Juliana Marinho PMU. E para quem quiser seguir aí, ver minha vida fora do trabalho, é Ju com 2U, Marinho com 2I. Lá você consegue saber aí mais sobre minha vida. gente, finalizando aí mais um episódio, tá? Cada história contada aqui tem o poder de transformar vidas. Então, beijo. Aguardo vocês pro próximo episódio.